Bom, terceiro tema da nossa série, hoje nós vamos falar sobre adoração. O título do sermão é O Chamado Final à Adoração. Quando nós vamos ao Apocalipse 14, versos 6 e 7, conhecido de todos nós encontramos ali a primeira mensagem angélica, uma mensagem que, apesar de ser representada pelo símbolo de um anjo voando pelo meio do céu, nós sabemos que ela se refere ao povo de Deus nos últimos dias, uma mensagem que deve ser pregada a todo mundo, uma mensagem que deve ser pregada com velocidade, com intensidade. Apocalipse 14, 6 nos diz que a mensagem que deve ser pregada, ela começa dizendo, verso 6, verso 7, desculpa, o verso 6 explica isso que eu acabei de falar. Verso 7, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai, julgar. Mas não termina por aqui. O que mais diz? O que mais diz? Qual que é a próxima palavra? E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O aviso é, o juízo chegou. O juízo começou. Mas o chamado é, adorem o Criador. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse é o chamado do povo de Deus a todo mundo no momento em que nós vivemos. O Apocalipse ele apresenta nos capítulos 12 a 14, um contraste entre a falsa adoração e a verdadeira adoração. A falsa adoração coloca como objeto de adoração a criatura em vez do Criador. Quando a verdadeira adoração, ela é para aquele que fez, o Criador. Existe uma diferença bem pequena, mas ela precisa ficar clara, entre adorar e louvar. Louvar é você enaltecer as obras, aquilo que foi feito, a pessoa por aquilo que ela fez, por aquilo que ela realizou. E nós, dentro do contexto social, dentro do lar, nós devemos sim praticar o louvor às boas obras, apreciar, elogiar a esposa, o esposo, né? O colega de trabalho, por aquilo que ele fez, que foi bom, uma conquista, o jovem que se formou, a dedicação. Lógico, sem nunca esquecermos que em última instância, todo louvor, ele se direciona a Deus. Mesmo passando pela minha esposa, por algo bom que ela fez, por algo especial, pela maneira que ela tem educado as nossas filhas, mesmo que passe por ela, em última instância, o louvor se refere a Deus, que a habilitou a realizar essas boas obras. Interessante, né? Já a adoração, ela não pode ser direcionada a nenhuma outra pessoa ou a nenhum outro, a não ser o Criador. E a Bíblia apresenta que há apenas um Criador. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. A primeira frase da Bíblia, ela estabelece claramente, isso aqui vai me enroscar, espero não cair de novo aqui no púlpito, né, dessa vez. A primeira frase da Bíblia, ela se refere claramente a quem é o único que deve ser adorado. Ela deixa claro, quem fez tudo foi Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Quando nós falamos de adoração, nós precisamos entender que ela vai muito além daquilo que nós realizamos quando estamos aqui na igreja. A adoração ela acontece no dia a dia, em todos os momentos,
quando nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, nós deixamos claro quem é o nosso Criador, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. Cada decisão, cada ato, cada postura, cada escolha que é tomada, ela evidencia quem é o Senhor da vida do Alejandro, quem é o Senhor da sua vida. Então isso é um ato de adoração. Obrigado, Gui. Vocês estão excelentes hoje, viu? A nossa equipe está de parabéns. Glórias a Deus que colocou isso no coração de vocês. Estou aprendendo com o meu próprio sermão. Quando a gente entende, porém, que a igreja, ela é chamada a pregar essa mensagem de adoração, e não somente a pregar, mas a viver a verdadeira adoração, nós precisamos entender que a adoração, ela também existe num contexto comunitário. Você conhece aquele antigo hino? Somos um pequeno povo muito feliz? Conhece? Já faz um tempinho que a gente não canta, né? Somos um pequeno povo muito feliz. Quando a gente vai no Apocalipse, nós vemos ali, no capítulo 7, os 144 mil. Parece muita gente quando você pensa num contexto assim, comparado ao nosso grupo aqui. Mas quando a gente pensa comparado à população da Terra, é um pequeno povo, bem pequeno. Só que nós sabemos que o contexto ali não é literal. É simbólico, porque na sequência, João ele olha e vê o quê? Uma grande multidão. E é o segundo texto que eu gostaria de ler com vocês aqui hoje. Apocalipse 19, versos 5 a 9, contém aqui um momento apoteótico, um alto momento de adoração, quando todos aqueles que foram chamados a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, se reúnem e juntos exclamam, quem é aquele que é o Senhor? Apocalipse 19, a partir do verso 5, diz assim: E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de forte trovão, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Quando nós falamos de adoração, quando nós falamos de prestar culto e louvor a Deus, nós precisamos entender que fomos feitos para mais do que hábitos devocionais privados. Por melhor que seja nos retirarmos em algum canto, completamente sozinhos, para lermos as escrituras que queremos ler, fazer as orações que preferimos, tocar as músicas que gostamos, memorizar os versos que escolhemos e jejuar quando nos planejamos, por mais importante que seja seguir um ritmo regular de adoração particular, esse não é o auge da nossa experiência de comunidade. Nós fomos feitos para adorar a Jesus juntos, no coletivo e na grande multidão de salvos que um dia se reunirá. Fazendo parte do grupo dos redimidos, Deus certamente não nos criou para nos deleitarmos como indivíduos solitários, mas como membros felizes de uma família
muito grande. Amém, Odete? Amém. Quando tiramos o nosso foco das coisas do dia a dia e imaginamos como será o céu, certamente não nos imaginamos isolados em uma mesa, num quarto fechado, lá no paraíso. Certamente nós imaginamos reunidos, alegres, tomando parte na adoração, com a multidão do povo de Cristo vindo de todas as línguas, tribos e nações. O texto bíblico diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O céu será mais espetacular do que aquilo que podemos imaginar, e a nova terra muito melhor ainda. Mas pode ser surpreendente ouvir que talvez o melhor que nós podemos obter da experiência prévia do lado de cá da eternidade é quando estamos reunidos aqui, como igreja, como povo de Deus, adorando a Jesus juntos. Isso não significa que a eternidade será um culto interminável na igreja, mas que estaremos maravilhosamente imersos em uma multidão de companheiros de adoração que multiplicará a nossa alegria. E na adoração do céu nos uniremos não apenas a muitos anjos, cujo número é de milhões e milhares de milhares, adorando a Jesus com incontáveis hostes de anjos, mas também com a inumerável comunhão dos remidos. Apocalipse 7, versos 9 a 10 diz que depois dessas coisas vi e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Creio que todos nós queremos fazer parte dessa grande multidão. Naquele glorioso dia. E para isso se tornar realidade, nós podemos desde já participar da adoração comunitária a Jesus, aqui reunidos como igreja, aqui neste local, nos preparando para aquele glorioso dia quando estaremos reunidos no céu. Quando nós estamos reunidos aqui, a nossa adoração comunitária, ela envolve os 3 princípios chaves dos hábitos espirituais. Aqui juntos nós ouvimos a palavra de Deus, nós falamos com Deus e nós nos reunimos como o seu corpo. Donald Whitney, ele menciona que há um elemento de adoração e do cristianismo que não pode ser experimentado na adoração privada ou assistindo à adoração. Existem algumas graças e bênçãos que Deus dá apenas na congregação com outros crentes. E quando nos reunimos aqui, sábado após sábado, não estamos aqui para assistir um culto. Estamos aqui para prestar um culto ao nosso Deus. A nossa alegria em poder adorá-lo em comunidade deveria ser suficiente para nos motivar a sair de casa, a levantar da cama no sábado de manhã, para estarmos aqui, juntos, adorando a Deus. A alegria da adoração em comunidade. Nós precisamos entender que a adoração não é um meio, ela é uma finalidade. Não é um meio de eu obter algo, não é um meio de eu sentir algo. John Piper afirma que a adoração a adoração é um fim em si mesma. Não provamos o banquete da adoração como meio para alguma outra coisa. A felicidade em Deus, que é o coração da adoração, é o fim de todas as nossas buscas. Nada além disso pode ser buscado como um objetivo mais elevado. A verdadeira adoração não pode ser realizada como meio para alguma outra experiência. E é por isso que eu me preocupo tanto
Quando eu recebo algumas devolutivas, quando a gente vai à igreja buscando algo que me agrade, algo que me faça sentir bem, algo que seja do meu gosto. Ou quando eu vou e falo assim, hoje é o fulano que vai pregar. Não, hoje eu não vou ali, eu vou para outra. O outro que é melhor pregador vai estar no outro lugar, eu vou lá para ouvir ele. Ou então, você não sabe o conjunto, o grupo que vai estar cantando na outra igreja. É lá que eu vou. Perverteu-se completamente o conceito de adoração e culto. O culto não é um meio de eu obter uma satisfação, uma alegria, um prazer. O culto, ele é uma iniciativa ativa da minha parte em adorar a Deus em comunidade. Independente de quem vai pregar, independente de quem vai cantar, independente da programação que vai acontecer naquele dia, eu estou aqui para adorar. E é por isso que é muito estranho eu vir à igreja e não participar. No momento do louvor, ficar calado, ficar sentado. No momento da pregação, ou no momento do ofertório, no momento da oração intercessora, eu estar caminhando nos corredores lá embaixo, conversando. É muito estranha a ideia de que eu vou para a igreja, mas se eu chegar mais tarde não tem problema, o importante é o sermão. Dentro do contexto da adoração, isso é muito estranho. Vocês percebem? A gente, não, eu vou lá, não preciso nem falar com ninguém, depois que acabar, inclusive, eu até vou embora rápido, nem fico na escola sabatina, porque não faço muita questão de ficar com o pessoal lá. Comunhão já foi embora. Eu vou chegar na hora do sermão, tá ok já. E a parte que eu falo com Deus, a parte que eu louvo a Deus, a parte que eu apresento a intercessão por aqueles que amam perante Deus através da oração. Isso não faz parte da minha adoração. Isso não faz parte do meu culto a Deus. Quando eu venho aqui dentro, me assento, mas não consigo me desconectar das coisas que estão lá fora, a pergunta que fica é: quem realmente é o Senhor da minha vida? Quem realmente é aquele que é o objeto de toda a minha atenção, da minha veneração, do meu louvor? Adorem aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas, chamado à adoração. Não devemos ocupar nossas mentes nos preocupando como estamos sendo fortalecidos ou o que estamos recebendo. Nosso foco juntos deve ser Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, e como Ele é maravilhoso e as suas obras são incríveis. A adoração coletiva é esquecer-se de si mesmo, quando conjuntamente focamos em Cristo, em Jesus Cristo. E isso só vai acontecer. A nossa adoração aqui no sábado realmente só será um culto prestado a Deus, um momento de adoração com o foco completo nele, quando ao longo da semana nós também estivermos adorando no nosso dia a dia, em todos os momentos da nossa rotina. Nós precisamos distinguir claramente a essência da adoração como alegria em Deus e o contexto de adorarmos juntos como igreja reunida. Embora louvar a Jesus em conjunto seja a sua maior expressão específica, a adoração em geral é maior do que apenas a igreja reunida. Não é apenas nas manhãs de sábado, mas a nossa vida cotidiana. Se não temos prazer em adorar a Cristo diariamente, se não vivemos uma vida de constante adoração, vir à igreja só fará sentido se eu for receber algo, o que perverte totalmente a ideia de culto e adoração coletiva. Alegrei-me quando me disseram:
vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque estaremos reunidos como seu povo para adorá-lo. O que nós vivemos aqui, o que nós experimentamos a cada sábado quando nos reunimos, ou em qualquer outro culto que estamos aqui juntos, é um antegozo, é uma experiência prévia daquilo que nós experimentaremos na eternidade. Aqui nós estamos começando a experimentar aquilo que será para nós a vida eterna. Se nós não temos prazer em estarmos reunidos aqui, como será? Será que vai fazer sentido a eternidade? Se eu não vivo uma vida de adoração a Jesus aqui, será que faz sentido uma vida eterna de adoração a Jesus? O nosso caráter, ele é moldado hoje. É hoje que nós somos preparados para a eternidade. E nessa manhã eu queria chamar você de volta à adoração verdadeira. Nós temos nos preocupado bastante como liderança, com os desafios que temos de envolver mais a igreja, de trazer mais a igreja para perto de si. E eu gostaria de nessa manhã de fazer um apelo ao seu coração. Eu vou terminar o sermão um pouquinho antes hoje, então se o pessoal da música vai estar aí, pode subir já. A gente vai cantar em seguida a música tema. Quero fazer um convite para você, se você no seu coração quer começar a experimentar esse adoração comunitária que nós vamos viver lá no céu, comece a dedicar tempo diário para estar na presença de Deus. Busque ouvi-lo a cada manhã, busque falar com Ele a cada manhã, e não se contente apenas com a comunhão, com a reunião nos sábados de manhã. Tenha momentos fora daqui também, para estar em comunidade. Um dia, muito em breve, nós estaremos presenciando tudo aquilo que está profetizado. Veremos o Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus, enviando os seus anjos para reunir o seu povo dos quatro cantos da terra. Chegaremos até a nuvem onde Ele estará, e iremos juntamente com Ele até a entrada dos portões celestiais. Receberemos ali as palmas, mas também a harpa, a coroa. E então nós iremos juntos, como uma grande multidão, adorar a Deus, louvar a Deus. Isso precisa começar agora. Isso precisa começar aqui, hoje. Romanos 12, 1 e 2 diz que nós precisamos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a nossa vida que precisa ser entregue em adoração. C.S. Lewis dizia que tudo que não é eterno é eternamente inútil. A adoração é o eco da eternidade em nossos corações. Não perca o sentido do culto e da verdadeira adoração. Não transforme o culto aqui na igreja num mero evento. Não venha aqui apenas para cumprir tabela. Ou pior, não venha aqui apenas para ganhar um ok assim, um check. Foi no culto. Missão cumprida. E depois você passa uma semana inteira para só pensar novamente em cumprir aquele requisito na outra semana. A adoração não é um show, é um altar. Não é entretenimento, é sacrifício. Não é consumo, é entrega.
Ellen White diz que a adoração pública é uma oportunidade de Deus falar ao seu povo e do povo responder-lhe em louvor. Se todos nós tivermos esse espírito quando nós viermos à igreja, quando nos reunirmos como igreja, a nossa igreja certamente se tornará um pedaço do céu aqui na terra. O céu é uma multidão adorando o Cordeiro. A igreja é um ensaio da eternidade. Se você tem se afastado da adoração, se tem vindo ao culto mais como espectador do que como adorador, hoje o Espírito Santo o chama de volta ao centro da adoração, Jesus Cristo. Adorar é o propósito pelo qual nós fomos criados. Quando a igreja se reúne em unidade, o céu se abre. E certamente aqueles que adoram em espírito e verdade não saem daqui vazios. Não saem daqui vazios. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Prepare-se para esse momento especial. Como já disse algumas vezes, para esse grande coral que teremos lá no céu, adorando desde já, aqui na terra. Venha com reverência, venha com alegria, venha com entrega, porque digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o poder. Amém? Amém. Nós vamos louvar nesse momento, cantando a música tema da nossa série Entre Nós, a música Comunhão. Convido você a ficar em pé. Vamos louvar juntos, lembrando que aqui nós estamos reunidos como irmãos, como família, como povo de Deus. Mas logo estaremos no céu para louvar o nosso Criador.
adoração. Em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão, uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo, um compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros em comunhão. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns aos outros por meio de Cristo, o compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros em comunhão, sempre uns aos outros em comunhão, sempre uns aos outros em comunhão. Amém. Feche seus olhos, querido Deus. Estamos aqui reunidos como o teu povo, Senhor. O chamado à verdadeira adoração, ao culto racional, ao sacrifício vivo, é feito a cada um de nós, Pai. Um chamado a adorarmos aquele que é o nosso Criador. E nós nos reunimos como o teu povo aqui, adorando porque o Senhor é o nosso Criador, é o nosso Pai, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Senhor, que nós possamos realmente experimentar a verdadeira adoração a cada dia. E quando nos reunirmos para te prestar culto, possamos ter a alegria de experimentar previamente o que será estarmos reunidos com aquela grande multidão quando Jesus nos levar para o céu. Adorarmos em espírito e em verdade. Abençoa a tua igreja, Senhor. Esteja conosco no restante deste sábado. Que estejamos conectados contigo em todos os momentos, não apenas quando estamos aqui na igreja. É o que eu te peço, Senhor, em nome do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém.